Vamos começar pelo doloroso e seguir para uma execução lenta e humilhante, porque entrar no octógono com Max Holloway é como aceitar participar de um concurso de tapas, exceto que um dos caras tem tapas ilimitadas e o outro só torce para que seu queixo aguente. O tanque de gás inesgotável. Já vi muitas lutas, e provavelmente você também, mas nunca vi alguém transformar o condicionamento físico em uma arma de destruição como Max Holloway. A maioria dos lutadores diminui o ritmo, se poupa e tenta administrar sua energia. Max? Ele não se poupa. Ele quebra o ritmo dos seus oponentes. E se você já ouviu lutar, sabe que conforme os rounds vão passando, o pesadelo para o adversário só aumenta. Deixe-me te levar de volta ao UFC 240. Max Holloway contra Frankie Edgar. Edgar, com 24 vitórias, 7 nocautes, 8 derrotas, 168 centímetros de altura e 66 quilos de peso. Um ex-campeão dos leves, um lutador de pressão implacável com um tanque de gás lendário. Agora, no papel, isso deveria ter sido competitivo, mas o papel não desfere 244 golpes significativos em 25 minutos. Desde o início, Holloway impôs um ritmo que deveria ser ilegal nos 50 estados. Edgar não estava apenas lutando contra um oponente, ele estava lutando contra a gravidade, o cansaço e a lenta percepção de que esse pesadelo não iria acabar tão cedo. Cada vez que Edgar tentava avançar, Holloway fazia com que ele pagasse por isso. Cada vez que tentava recomeçar, Holloway já estava lançando outra combinação. No terceiro round, o lendário jogo de pernas de Edgar já começava a parecer que ele caminhava sobre cimento fresco. Na quarta rodada, seu lendário tanque de gasolina já estava funcionando perfeitamente. E no quinto round, foi aí que Holloway levou para o lado pessoal, mãos abaixadas, esquivando dos golpes, defendendo quedas como se fosse um exercício de aquecimento. Se você acha que diminuir o ritmo dele é a resposta, espere para ver o que acontece quando realmente tenta machucá-lo. O queixo de titânio. Já vi lutadores com queixos resistentes. Já vi caras receberem golpes que deveriam tê-los apagado e, de alguma forma, continuarem em pé. Mas nunca vi ninguém absorver um bombardeio de golpes como Max Holloway e agir como se fosse apenas mais uma sessão de sparring. Dustin Poirier é um dos pesos leves mais experientes da história do UFC. Um ex-campeão interino, ele venceu uma lista de lutadores de elite, nocauteando Conor McGregor 2 vezes, superando Justin Gaethje e sobrevivendo a guerras contra Eddie Alvarez e Dan Hooker. Seu striking não é apenas potente, é calculado, preciso e respaldado por anos de experiência contra os melhores. Quando ele acertou Holloway em cheio, a história dizia que a luta deveria ter acabado. Mas contra Max, algo estranho aconteceu. E sabe o que é ainda mais louco? Assistir a isso e não se inscrever. Vai lá, resolve isso antes que comece a próxima luta. Poirier o acertou com uppercuts, ganchos, golpes que deveriam tê-lo mandado para outra dimensão. Mas Max tratou como se fosse um treino de sparring. Em um momento, Poirier acertou um direto tão limpo que você poderia emoldurá-lo em um museu de arte. Achei que Holloway ia fazer uma viagem só de ida para o reino das sombras. Em vez disso, ele limpou o rosto, se recompôs e lançou ainda mais golpes. Deixa eu te levar de volta ao UFC 236. Max Holloway vs Dustin Poirier 2. Poirier, com 29 vitórias, 14 nocautes, 8 derrotas, 175 centímetros de altura e 70 quilos de peso. Um dos melhores boxeadores do MMA, um assassino experiente e um homem cuja mão esquerda já fez mais gente dormir do que uma história antes de dormir. Esta não foi uma luta qualquer. Foi Holloway subindo de categoria, entrando em uma divisão onde os golpes acertam de forma diferente. Mas desde o primeiro toque do gongo, Max não se importou. Ele fez o que sempre faz, avançar e pressionar até que a sua vontade de lutar expire. E sejamos realistas, Poirier não estava apenas acertando golpes, ele estava lançando bombas nucleares. Um gancho de direita no início da luta teria mandado a maioria dos caras direto para planejar a aposentadoria. Mas Holloway mal piscou. Você pode acertá-lo com tudo o que tem e ele continuará de pé, mas no momento em que você desacelera, é aí que você deixa de ser o oponente dele e começa a ser o boneco de treino pessoal dele. Máquina de combate Max. Se você tivesse que comparar Max Holloway a uma arma, ele não seria um rifle de sniper. Ele não é o tipo de pessoa que elimina com um único golpe. Ele é uma metralhadora giratória do tipo que não dispara balas interminável até que não reste nada de pé. A luta que podemos associar a esse superpoder não é nada menos do que Max contra Brian Ortega, uma luta tão unilateral que tenho quase certeza de que o corner do Ortega estava pesquisando no Google como jogar a toalha educadamente já no terceiro round. Deixe-me te levar de volta ao UFC 231. Max Holloway, touro. Brian Ortega. Ortega, com 15 vitórias, 7 finalizações, 3 derrotas, 173 centímetros de altura e 66 quilos. Um especialista em jiu-jitsu, conhecido por suas finalizações perigosas, e um queixo que aguenta qualquer pancada, o que, como se vê, era a pior coisa possível para levar para uma luta contra Holloway. Já vi surras antes, mas essa foi diferente. Desde o primeiro suar do gongo, Holloway não estava apenas lançando golpes, ele os disparava em rajadas. 5, 10, 15 de uma vez só. Ortega se defendia, bloqueava alguns, talvez acertasse um ou dois em resposta, mas não fazia diferença.
Holloway continuava disparando, como se tivesse pegado um Max Ammo em Black Ops Zombies, quando a vida era simples e sua única preocupação era manter aquele maldito Crawler vivo. No terceiro round, aquilo já não era mais uma luta, era uma demonstração ao vivo de porque Holloway é o melhor striker de volume do esporte. E a parte mais louca de tudo isso é que ele não estava apenas acertando golpes, ele estava ensinando Ortega como evitá-los enquanto o acertava ao mesmo tempo, falando, rindo, literalmente treinando-o durante a própria surra. Imagine ser atingido enquanto seu oponente casualmente explica o que você está fazendo de errado. Isso é humilhação em outro nível. No quarto round, o rosto de Ortega parecia que ele tinha tentado dar uma cabeçada em um cortador de grama. E nesse ponto, até eu esperava que alguém interviesse e parasse aquilo. Os médicos já tinham visto o suficiente. Eles o salvaram de um quinto round, que teria sido menos uma luta e mais uma cena de crime ao vivo. Mas se você acha que essa é a pior maneira de perder para o Holloway, espere para ver o que acontece quando ele começa a falar no meio da luta e não há nada que você possa fazer para detê-lo. A pressão dele avançando é implacável. Lutar contra Max Holloway é como ficar preso em areia movediça. Quanto mais você luta, mais fundo você afunda. E eu posso te dizer agora mesmo, José Aldo não só afundou, ele foi enterrado vivo. Deixe-me te levar de volta ao UFC 218. Max Holloway contra José Aldo, parte 2. Aldo, com 26 vitórias, 14 nocautes, 4 derrotas, 1,70 m de altura e 56 quilos. Uma lenda, um assassino, um dos melhores escritores de todos os tempos. E acredite, até mesmo Aldo, um dos melhores a fazer isso, aprendeu em primeira mão que a pressão de Holloway não é apenas imparável, é inescapável. Desde o primeiro suar do gongo, Aldo entrou mais afiado do que em sua primeira luta. Mãos rápidas, contragolpes precisos, trabalho corporal sólido. Ele estava acertando limpo e por um momento parecia que tinha feito os ajustes para tornar a luta competitiva. Então veio o segundo round e Holloway começou a fazer aquilo em que receber golpes só o deixa mais forte. Cada troca, cada rajada, forçou Aldo a trabalhar. E se você entende algo sobre lutas, sabe que o movimento constante é exaustivo. Você não luta apenas contra Max, você luta contra a pressão. No terceiro round, Aldo havia passado de defender seu cinturão a defender sua capacidade de se manter em pé. Seus golpes perderam força, seu jogo de pernas ficou mais lento e de repente, Holloway estava andando para cima dele, como um homem que sabia exatamente como aquilo iria terminar. Então veio o momento característico de Max, parado no pocket, falando, sorrindo, recebendo golpes apenas para devolver ainda mais dos seus. Aldo tentou manter sua posição, mas Holloway havia transformado a luta em uma execução lenta e metódica. Quando Max o levou ao chão, Aldo já havia parado de defender seu cinturão, agora ele só lutava para se manter consciente. Holloway continuou com o ground and pound até que o árbitro não teve outra opção a não ser intervir. Você pensaria que, depois de receber 200 golpes, pelo menos ganharia um momento de silêncio. Mas não, Max tinha outros planos e digamos que envolviam muita provocação. Falar enquanto te vencem. Perder uma luta já é ruim. Perder enquanto seu oponente faz uma narração ao vivo sobre por que você está perdendo. Isso é devastador para a alma. Max Holloway luta como se estivesse narrando sua queda enquanto ela acontece. Ele te diz o que vai fazer, faz de qualquer jeito e depois pergunta por que você não se mexeu. E ninguém aprendeu essa lição de forma mais dura do que Calvin Kattar. Deixa-me te levar de volta ao UFC Fight Island 7. Max Holloway contra Calvin Kattar. Kattar, com 23 vitórias, 13 nocautes, 8 derrotas, 1,80 m de altura e 66 quilos. Um boxeador técnico com poder de nocaute. Já vi lutas, já vi surras, mas nunca vi alguém dar uma lição ao seu oponente no meio de uma combinação como Max Holloway fez com Calvin Kattar. Desde o primeiro round, isso não foi apenas uma luta, foi um seminário de trocação de 5 rounds. E Kattar foi o coitado que esqueceu de trazer um caderno. Toda vez que eu tentava responder, Holloway respondia com mais volume, mais pressão e, de alguma forma, mais palavras. Holloway não só estava acertando mais, ele estava explicando por que aquilo estava acontecendo em tempo real. Era como assistir a um tutorial de boxe onde o treinador decidiu usar munição de verdade. No terceiro round, Holloway não estava apenas acertando golpes, ele estava dando uma análise completa de por que Kattar não conseguia pará-los. E no quinto round, ele nem sequer precisava olhar. No meio da luta, ele fez contato visual direto com a equipe de comentários e gritou as lendárias palavras: "Eu sou o melhor boxeador do UFC." Enquanto Kattar lançava golpes no ar. Esta foi uma lição de 5 rounds sobre por que Holloway é diferente de todos os outros. Modo zumbi. Lembro de ter assistido a essa luta ao vivo e em algum momento parei de reagir aos golpes. Não porque não fossem brutais, porque eram, mas porque Holloway simplesmente não caía. Gaethje estava lançando marretas e Max simplesmente continuava avançando. Deixe-me te levar de volta ao UFC 300. Max Holloway contra Justin Gaethje. Gaethje, com 25 vitórias, 20 nocautes, 5 derrotas, 1,80 m de altura e 70 kg de peso.
uma bola de demolição com poder nuclear nas mãos e um queixo feito do mesmo material que usam para construir tanques. Essa luta não foi apenas promovida, foi caos garantido. Dois caras feitos para a guerra, trancados em uma jaula sem intenção de recuar. Desde o início, Gates acertou bombas, daquelas que fazem os corners começarem a praticar como jogar a toalha. Provavelmente você já conhece os caras de quem estou falando: Tony Ferguson, Dustin Poirier, Rafael Fiziev. Mas Holloway simplesmente sorriu. Não foi um sorriso de bom golpe, foi o sorriso de você está perdido. No terceiro round, algo assustador aconteceu. Era Gates quem estava se quebrando. Ele jogou tudo o que tinha e Holloway continuava na sua frente, atacando ainda mais, rindo e de alguma forma parecendo mais inteiro do que quando a luta começou. E então veio o quinto round. Com apenas alguns segundos restantes, Holloway apontou para o chão, bem ali, sem se mover, só guerra. Gates hesitou, e foi aí que você soube. O modo zumbi havia assumido o controle. Gates já deu tudo o que tinha naquela noite contra Holloway, e Holloway simplesmente continuou avançando. Max é de outro nível, mas acredite em mim, o cara do próximo vídeo, ele reescreveu as regras da luta.